Quero saudar os irmãos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pastor Carlos Elias, quero agradecer ao amado o convite, agradecer à igreja também que fez esse convite. Eu pensei que a gente ia para o céu hoje, que quando estava cantando aqui, eu já falei, Senhor, o que está acontecendo? Mas quero agradecer aos irmãos muito que têm orado por nós. E nós, como os irmãos sabem, nós temos aquela menina, Raniele, que está por aqui, pequenininha. Ela está lá na Grécia, na ilha de Lesbos, trabalhando como missionária entre os refugiados. E Deus nos dando saúde, nós queremos ir para lá em setembro, ficar setembro, outubro e novembro. Vem aqui, Loide, por favor. Ela vai falar aqui sobre esse desafio. Bom dia, meus irmãos.
Eu também quero estender o meu agradecimento a esse momento tão precioso que a gente está vivendo aqui. Muito obrigada de coração. Essa igreja é uma igreja que nós amamos, juntamente com seu pastor e esposa e filhos, e marcou nossa vida, marcou a adolescência de nossas filhas. E o resultado disso é que hoje a nossa menina, não sei se vocês lembram de uma foto dela trepada no pé de goiabeira, ali fora, quando ainda tinha um pé de goiabeira. E essa menina hoje está como missionária. Foi aqui que ela sentiu o chamado missionário. E aqui eu disse para ela, não, primeiro você vai fazer faculdade. Me aconselhei com a esposa do pastor Krieger, e ela falou, você está certa, Lloyd. Eu falei, você vai fazer a sua faculdade, e Deus vai confirmando o seu chamado, e você vai. Ela trabalhou 10 anos na Junta de Missões Nacionais, e depois Deus a chamou para um novo tempo, num outro ministério, e hoje ela está lá. Mas foi aqui que ela sentiu o seu chamado. Aqui, a vocação de Michele como música, começou a tocar, eu lembro da primeira quarta-feira, quando ela tocou, né? A Adriana abriu espaço para ela, e ela tocou no culto de oração. E foi aqui que elas aprenderam a amar. A Rebeca também, foi aqui que ela aprendeu a amar o Senhor. E pastor, eu quero fazer um voto de gratidão a Gilciné e ao Gessé, que na época, agora eu vou chorar de novo, né? Eles eram o ministro de música, mas a Gilciné, em particular, era professora dos adolescentes. E eu já falei isso para ela, mas eu quero falar diante da igreja. Eu honro a vida dela, porque ela educou muitos dos adolescentes que aqui estão hoje. Foram educados religiosamente, ensinados na Bíblia pela Gilcinéia. E as nossas filhas tiveram esse privilégio. E eu falo para ela que ela tem uma parte enorme do desenvolvimento espiritual de nossas filhas. E eu tenho certeza que na vida de filhos de vocês que aqui estão. Então eu quero agradecer a Deus a vida desta igreja, essa homenagem, esse momento de culto aqui, que nós podemos honrar a Deus através de tudo que está sendo feito aqui. E a Rani nos desafiou para essa viagem missionária quando a gente começou a pensar em nos aposentar. E ela falou assim, eu quero lançar um desafio a vocês. Quem sabe vocês podem passar 3 meses lá me abençoando e abençoando esse projeto. E nós oramos, tememos, oramos. E Deus está confirmando cada dia essa nossa viagem. E vocês fazem parte disso e nós queremos muito agradecer. Tá? Que o Senhor continue abençoando essa igreja, derramando graça. E que a obra dele continue se multiplicando no meio de vocês. Muito obrigada, irmã Vilma, por se lembrar da Alice, nossa preciosa neta. E vamos levar a Bíblia com muito carinho, a Bíblia do bebê, para a nossa Alice. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigada. Amém. Eu falei com o pastor Carlos Elias que seria bem difícil da gente pregar hoje, que é tanta emoção, né? Mas aqui estamos. Peço a Deus que fale ao nosso coração. Os irmãos sabem que eu gosto de cantar. Eu quero convidar a Michele, que vai me acompanhar num hino. Não deixarei de ter amor. Não sou cantor, mas eu gosto de cantar, pastor. Louvar o Senhor. Eu já chorei muito hoje, mas vou tentar cantar. Não deixarei de ter amor por meu bom Salvador Jesus. Por mim morreu, causei-lhe a dor, por mim sofreu a dor a cruz. Oh, grande amor, amor sem fim, morreu Jesus na cruz por mim. Oh, grande amor,
despertou a tua voz, livre as cadeias eu rompi, ergui-me pronto te segui, ó grande amor, amor sem fim, morreu Jesus na cruz por mim. Não temerei condenação, a Cristo hei sempre de seguir. Ele me nutre o coração, vem da justiça me cobrir, uma coroa aos pés do altar, das suas mãos irei ganhar, ó grande amor, amor sem fim, morreu Jesus na cruz por mim, ó grande amor, amor sem fim, morreu Jesus na cruz por mim. Amém. Quero convidar os irmãos a ficarem em pé. Nós vamos ler a palavra em Atos e vamos ler essa palavra para que Deus fale ao nosso coração. Atos capítulo 2, eu vou ler dos versos 14 a 21. Então Pedro levantou-se com os 11 e a alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, fala no nosso coração. Tu sabes, ó Deus, da emoção que estamos sentindo, mas pedimos que o Senhor nos conduza agora. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que em nome de Jesus possamos transmitir a Tua palavra e que todos nós possamos te glorificar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se, queridos. Meus amados irmãos, eu já chorei muito hoje.
Claro que eu tinha que preparar uma mensagem para trazer esta amada igreja. E o tema que eu quero pensar é o avivamento espiritual necessário para a igreja atual. Quero agradecer aos irmãos esse honroso convite. Compartilhar com os irmãos um pouquinho de minha experiência relacionado a esse tema, que é o avivamento necessário para a igreja atual. A igreja é do Senhor. E retirar o espírito dela equivale a Deus virar e ocultar a sua face. E significa a morte do homem, como significa também a morte das culturas, declara Moltmann. É interessante que, quando nós damos lugar para o Espírito, nós sabemos que nós somos convencidos pelo Espírito quando ainda vivíamos no pecado. E agora o Espírito dá vida para nós. Qual é a definição de avivamento que temos? Billy Graham nos ensina dizendo: avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário em grande choro. Amém? J.I. Park também define avivamento. Ele diz que significa a obra de Deus restaurando uma igreja de maneira incomum. Os padrões que o Novo Testamento estabelece como inteiramente comuns. Então a igreja está aí para restaurar vidas, para conduzir essas vidas ao Senhor. É interessante, meus irmãos, que nesse contexto que lemos de Atos 2,14, esse contexto nos mostra que ali tínhamos 120 homens, judeus, homens e mulheres. Eles desfrutavam da bênção do Espírito que havia dado poder a Moisés, Davi e os profetas. E em vez de estarem cheios de mosto, conforme mostra o verso 13, estavam cheios do Espírito Santo. Quem nos ensina isso é Frank Stagg. O avivamento espiritual necessário para a igreja deste tempo exige que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Todos nós. E estar cheio do Espírito Santo para a igreja de hoje é fundamental, porque o mundo é muito mau. Nós temos que sair pregando, mas não sair com nossa força, mas cheios do Espírito Santo. Temos alguns fundamentos bíblicos para falar do avivamento espiritual necessário para a igreja atual. Primeiro é Salmo 85:6, que diz: não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Não tornarás a dar-nos vida, não é? E agora um outro verso de Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, habita num lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e os de coração contritos. É interessante que a Bíblia está nos falando disso, para que nós tenhamos na nossa consciência a certeza que o Espírito é que nos dá vida, vivifica a gente. E nós aprendemos que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E se nós permitirmos que o Espírito Santo atue em nós, nós temos vida e vida com Jesus. Mas temos outras passagens que eu faço questão de ler. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Isaías 32:15. Mas temos aquela passagem conhecida de Abacuque 3:2, aquela oração que Abacuque fez, não é? O que ele declarou? Tenho ouvido a tua obra, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decorrer decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então Abacuque, um dos profetas menores, ele faz esse pedido a Deus naquela oração, para que pudesse Deus avivar aquela obra, a obra que é do Senhor. Temos algumas definições da palavra relacionada a avivamento. E a palavra hebraica para reviver significa literalmente voltar a viver. Isso está, quem quiser pesquisar, 1 Reis 17:22 e 2 Reis 13:21.
A ideia básica dessa palavra hebraica se refere a respirar. Um conjunto amplo de palavras é usado para traduzir esse termo, incluindo restaurar, preservar, curar, prosperar, florescer. Ou seja, experimentar a nova vida divina é ser revivado ou vivificado por Deus. Paulo, em Efésios 5,16, declara: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando estamos com o Espírito em nós, nós não damos lugar à carnalidade, de jeito nenhum, porque o Espírito habita em nós. O pastor Rousseau Shedd traz um comentário interessante. Ele diz que o egoísmo, a independência, a politicagem, a inveja e a busca pelo poder se curvam sob descontrole do Espírito. Achei isso interessante. Então, o mundo que é mau tem que se curvar. Todo joelho se dobrará perante o Senhor. Amém, irmãos? Romanos 6,6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. É tão ruim ser escravo do pecado, né? Eu dou graças a Deus por aqueles que se converteram um dia. Eu poderia contar como a minha vida chegou, nossa família chegou a conhecer o Evangelho. Minha avó veio da Espanha, muito católica. Carola, mas muito carola. E ela casou com um espanhol. Aquele espanhol bebia tanto, pastor, que ele morreu depois de 10 anos de casados. Aí ela casou com o que veio ser o meu avô. E alguém deu uma Bíblia para o meu avô. O meu avô foi ao líder religioso, ao padre. O padre falou: não, esta Bíblia não é para você interpretar, é para a igreja. Aí meu avô ficou aborrecido, voltou para casa, guardou a Bíblia debaixo do baú. Mas o Espírito de Deus já estava tocando o coração deles. Aí voltou lá o padre outra vez. Essa Bíblia não é para a igreja interpretar, é para a igreja, não é para você. Aí ele voltou para casa, chamou um primo dele, foi numa igreja. Naquela época, o pastor chamava protestante. Aí foi na igreja batista e o outro foi na igreja presbiteriana. Mas eles obedeciam muito àquele padre, voltaram lá para falar com ele. Nós estamos aprendendo o que é Velho Testamento, o que é Novo Testamento nessas igrejas, mas nós vamos continuar aqui. Só que aquele padre já morreu e está esperando até hoje. E graças a Deus que os meus avós ouviram. E meu avô se converteu, minha avó se converteu. Hoje, pastor, já perdi a conta. Acho que somos 27 ou 28 obreiros como resultado daquela Bíblia que foi dada. Por isso que é importante dar a Bíblia para alguém. Mas eu preciso continuar. O avivamento espiritual necessário para a igreja atual tem exemplos na história da igreja. No país de Gales, e nós vivemos lá, podemos falar. No país de Gales, lá no fim dos outros séculos, o avivamento tomou conta. O pastor diz a história que os bêbados se convertiam. É pena que hoje em dia lá a coisa está muito mudada. Mas no país de Gales houve um grande avivamento. Nos Estados Unidos também. O avivamento fez com que as igrejas experimentassem um grande mover do Espírito. Vejam isso, irmãos. Esses países do primeiro mundo hoje, eles precisam de um novo sopro do Espírito. Mas eu preciso continuar. Quem já ouviu falar de John Knox? Esse homem, ele fez uma oração muito bonita em relação à Escócia. Ó Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Depois de algum silêncio, ainda clamava outra vez: ó Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. E outra vez, um profundo silêncio. Então, mais uma vez, o clamor, com um sentimento mais profundo ainda: ó Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. E Deus lhe deu a Escócia. Aí nós podemos orar: dá-nos a cidade do Rio de Janeiro, não é? Dá-nos a cidade desse estado, dá-nos a cidade desse Brasil.
Dá-nos esse país para Cristo Senhor. Pois a obra não é nossa, mas a obra é do Senhor, amém? A causa não é nossa, a causa é do Senhor. Por isso nós podemos dizer: ó Senhor, ajuda-me, tu me escolheste para esta obra. Meus irmãos, quando a Rani falou para a gente ir lá para a Grécia, eu tremi. Mas depois Deus foi tranquilizando meu coração. Porque não é fácil trabalhar com refugiados. Eu não sei, mas ela tem que lavar os pés das mulheres dos refugiados para conquistar para Cristo. Você faria isso? Tem aí a imagem, irmão? Se tiver, prepara aí. Essa aí é a Rebeca com o Tiago. Alice. Aí a nossa turma ali em Niterói, no MAC, fazendo o trabalho Jesus Transforma. Ali, pastor, volta um pouquinho. Ali é interessante que o pessoal lá não queria que a gente pregasse, não. Aí conversei até que deixaram. Nós fizemos um belo culto lá. Aí as criancinhas, aí a Rani, e, não sei se é ela ou a colega que está lavando os pés, tem uma outra foto que é dela lavando os pés. Ela aí cortando o cabelo, arrumando o cabelo da menina. Aí está a Rani. Aquela menina que a Loide falou ali. A sua menina. Então, meus irmãos, ter o Espírito Santo é fazer missões. É pregar por aí afora. O que diz Atos 1:8? Semeeis testemunhas onde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até o fim da terra. Quando estamos cheios do Espírito, nós assumimos o compromisso de dar o nosso testemunho pessoal em toda e qualquer circunstância, mesmo em meio às dificuldades da vida, mesmo quando impedidos de sairmos, mesmo quando o templo não pode abrir as suas portas. Nós somos missionários lá na Grã-Bretanha e muitos templos hoje não servem mais para nada. Não fecharam as portas, mas não servem mais para nada, pastor. Vendem para tudo quanto é coisa. Mas, passemos à frente, o avivamento espiritual necessário para a igreja atual requer um ensino relevante. Aqui nós temos EBD, não temos? O ensino precisa ser baseado na orientação do Espírito. Como lá na Grã-Bretanha, a primeira escola bíblica dominical foi lá na Grã-Bretanha, na cidade de Gloucester. Pastor, nós tivemos lá a coisa mais interessante. E Robert Reichers, ele saía, ensinava as crianças matemática, história, inglês, etc. Achei engraçado que a diretora da escola dominical onde eu estava falando, ele ensinava inglês, ele ensinava matemática, português, falei, português não, inglês. Mas aquele homem deu a vida pela EBD, deu a vida pela escola bíblica dominical. E o nosso ensino precisa ter a orientação do Espírito Santo. Precisamos de um ensino relevante, que nos leve a multiplicar novos alunos discípulos, nos leve a compartilhar o ensino uns com os outros, nos faça crescer no conhecimento da palavra, aprender para ensinar que só Jesus Cristo transforma, reconhecer que precisamos da iluminação do Espírito Santo é nosso dever. Agora vamos pensar no avivamento espiritual para a igreja atual, que requer famílias comprometidas com o reino de Deus. Famílias avivadas usam seus lares para a edificação do corpo de Cristo e para a evangelização dos perdidos. Esposos, esposas estão convidados a dirigir um pequeno trabalho e a convidar amigos para os cultos nos lares. É interessante que hoje são os PGMs, né? E aqui tem PGM, graças a Deus por isso, pastor. Que bom, que bom. Mas eu quero caminhar um pouquinho mais, se os irmãos tiverem paciência. Falar sobre o avivamento espiritual necessário para a igreja atual. Esse avivamento nos dá a vitória. Eu lendo alguma coisa
sobre isso, encontrei o seguinte: Deus trouxe um incrível avivamento, cura e poder evangelístico à igreja do lugar chamado Chernobyl. O povo lá vivia sem esperança. Mas a igreja continuou, criou um programa de rádio, e aí aquele programa alcançou muitas nações. Quero dizer que Deus pode ajudar a nossa igreja aqui, os irmãos, todos a reconhecer e remover as barreiras que impedem o grande avivamento. Então, meus irmãos, nós pensamos assim: que desafio! Que desafio! Por quê? Porque o avivamento espiritual para a igreja atual é urgente, não é para ontem, não é para ano passado. Nós não podemos ficar parados, irmãos. Não podemos ficar vendo o tempo passar. Precisamos de um avivamento real no tempo que se chama hoje. O Senhor está pronto a avivar a sua obra entre nós. Hoje, nesses dias de tanta diversidade. O que é que nos preocupa hoje? Será que são os acontecimentos do mundo? Nós devemos voltar para o Senhor se queremos que um avivamento real aconteça em nossa vida. Eu não estou falando de barulho, estou falando de avivamento, de leitura da Bíblia, de oração, de meditação. No tempo de Abacuque havia o cativeiro babilônico. É o que nos mostra a expressão lá de Abacuque 3, no meio dos anos. O povo já estava há 70 anos sob o poder da Babilônia. O tempo de exílio era de uma calamidade geral. O profeta pede para que Deus avive sua obra nesse tempo. E nós estamos orando para que Deus avive a sua obra no meio da sociedade que vivemos? Será que estamos fazendo isso? Essa sociedade que é tomada por ideologias contrárias à vontade de Deus. Hoje uma criança nasce, pastor, a coisa está difícil. Não pode dizer ser menino ou menina mais, ou menina. Uma sociedade onde impera o mal, a corrupção, a mentira, a imoralidade e tudo que há de ruim. Mas nós cremos, e cremos de verdade, que aquele que agiu poderosamente no passado pode também agir no presente, no agora, no meio do nosso tempo. Amém, irmãos? Mas o avivamento espiritual necessário para a igreja desse tempo requer líderes consagrados. E aí eu anotei: que sejam sérios a respeito da grande obra do Senhor, que sejam determinados e sejam bem-sucedidos no trabalho do Senhor, que tenham sua fé firmada em Jesus, que trabalhem muito, que sejam pacientes, que sejam ousados e destemidos, líderes que se curvam perante o Senhor, que sejam pessoas de oração, que sejam firmes na doutrina, que tenham boa conduta e correta e profunda espiritualidade da alma. Eu fui convidado lá em Niterói para um encontro na Universidade Federal Fluminense. Eles iriam falar sobre espiritualidade e saúde. Pastor, os médicos falaram muito bem sobre saúde, mas sobre espiritualidade... Aí eu falei assim, isso não é justo, porque eles concentraram a área de espiritualidade só em Allan Kardec. Eu falei, isso não é justo. Não é justo. Então, os líderes aqui da igreja, os irmãos têm um desafio muito grande. Eu oro para que os irmãos tenham saúde, forças, para continuar ajudando o seu pastor, ajudando os diáconos, ajudando a igreja. Devemos orar a fim de que o Senhor nos use, sob a unção do Espírito Santo, na promoção de um avivamento espiritual aqui, nesta cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e, por que não dizer, no mundo. Nós devemos fazer de tudo para evangelizar esse estado. Um estado tão bom, precisa do evangelho.
Devemos fazer de tudo para evangelizar o Brasil. Se nós fizéssemos uma estatística, pastor, eu acho que os chamados evangélicos hoje é um percentual bem pequeno, né? Precisamos pregar para esse povo. Precisamos usar nossas famílias na promoção do reino de Deus, consagrá-las à causa do Mestre, dedicar nossos filhos ao Senhor. E aí, nós dedicamos a Raniela ao Senhor, ela está lá no trabalho. E quando a gente dedica os filhos, irmãos, eles crescem no caminho do Senhor, é coisa maravilhosa. Eu conheço um pastor, não vou dizer o nome por uma questão ética, que tinha 2 filhos. Um deles, médico, e o outro vivia no tráfico. O que do tráfico foi metralhado pela polícia. E o médico morreu num acidente. Aquele pastor chorou tanto. Pastor Carlos Elias, abrindo o coração, você gostaria de ter um filho que tivesse no tráfico? O irmão gostaria? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Mas por que isso? É por causa do pecado. Por causa do pecado. Agora quero falar para os que são responsáveis pela escola dominical. A escola dominical tem que evangelizar fora das 4 paredes do templo, criando escolas bíblicas em outros dias, em outros locais e outros horários. Dar prioridade para as crianças. Gostei muito de ver aqui as crianças. Isso é sinal que a igreja está viva, pastor. Esses bebês que vieram aqui testemunham que a igreja está viva. E todos devem contar com apoio, por exemplo, da Mulher Cristã em Missão, fazendo com que todos venham promover o avivamento espiritual dentro de sua organização, com o objetivo de levar muitas mulheres a viver em intimidade com Jesus e a fazer missões no mundo. Também precisamos contar com o apoio dos adolescentes, dos jovens, de todas as faixas etárias, para levar o evangelho a milhões de jovens que estão perdidos, sem Cristo e sem salvação. Que o avivamento espiritual necessário para a igreja atual nos dê a vitória. Devemos estar conscientes de que só haverá avivamento espiritual para a igreja atual se nos dispusermos a pedir perdão ao Senhor e nos permitir ser cheios do poder do Espírito. Para tanto, que Deus nos abençoe. Amém e amém. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Senhor, Tu sabes, Tu conheces o coração de cada um de nós. Mas em nome de Jesus, se tem alguém aqui que ainda não entregou esse coração ao Senhor, que faça isso agora. Ó Senhor, enquanto a igreja continua orando, eu quero só orar por você. Se você veio aqui, se você não tem Cristo no coração, levante bem alto o seu braço para que eu possa ver e orar por você. Se existe alguma pessoa que ainda não tem Cristo no coração, levante seu braço bem alto. Existe alguém que está afastado da igreja e quer retornar também? Levante seu braço bem alto que eu quero orar por você. Só vou orar, não vou chamar aqui à frente não. Deus abençoe você lá atrás. Tem mais alguém? Deus abençoe aqui. Tem mais alguém? Se você está afastado da igreja, Deus abençoe. Se você está afastado do Senhor, quer voltar hoje, Deus abençoe aquelas vidas. Mais alguém? Essa oportunidade é para você. Cristo pode voltar hoje. Deus abençoe o Senhor aqui. Nós vamos orar nesse instante. Se você quiser, se você sentir desejo, nós queremos lhe convidar para vir aqui à frente. Se você quiser, que nós vamos orar por você. Eu vou pedir ao pastor Carlos Elias para fazer essa oração por essas vidas que estão voltando para o Senhor. E por aqueles que se decidem ao Senhor. Se você quiser, vem aqui à frente. Nós vamos orar. Pode vir aqui à frente. Não sinta vergonha, não.
Se você não levantou a mão e quiser vir, pode vir também, não é? Pode vir. Pode conduzir aí, pastor, esse momento. Se você não levantou a mão e quiser vir, pode vir. O pastor Laurindo está conosco, convidando você. É pelo Santo Espírito, né? Está aqui a Vilma, né? Coisa linda, o Mário. Está lá nos Estados Unidos. A Vilma está conosco há tanto tempo já. Que Deus te abençoe. Lois, desce e dá um abraço na Vilma ali, que a Vilma quer se sentir acolhida por uma pessoa que ela ama tanto. Ela tem um carinho muito grande por você, viu? Isso, pode vir. Há mais alguém? Você que levantou o braço aí, pode vir. Não tenha vergonha não, estamos na casa de Deus. Esse lugar não é outro senão a casa do Senhor. Pode vir. Pode vir, jovem, senhor, senhora, qualquer pessoa. Pode vir aqui à frente, o pastor vai orar por vocês. Pode vir, sai do seu lugar. Jovem, menino, menina, um casal afastado, alguém que está longe. É tempo de voltar para o Senhor. Jesus está chamando, está voltando para buscar a sua igreja. Pode vir, casal, idoso, não fique sem Jesus. Quem sabe também tem um pastor hoje deslocado, fora do ministério, e quer pedir a Deus recolocação. É tempo de dizer: Senhor, estou aqui para ouvir a sua voz e atender o seu chamado. Pode vir, eu quero orar. Vamos orar? Senhor, por uma manhã viva e espiritual, amém, no momento Senhor, em que o profeta Joel foi invocado e as profecias do Espírito sobre a igreja são reais, amém, e as Senhor, manifestações do Espírito são evidentes, amém. Eu peço que teu Santo Espírito faça Deus vivificar a obra do Senhor nesses corações. Amém, Senhor. Que o coração que estava frio, que o meu amigo, minha irmã em Cristo que estava distante, seja incendiada pelo fogo do seu Santo Espírito. Amém, Senhor. Se aquele que está aqui ainda não foi batizado, que seja tempo de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para Deus, ser comunhão e corpo de Cristo. Amém, Senhor. Para aqueles que estão perdendo a visão do chamado, coloca-nos de volta no compromisso com a missão: ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Amém, Senhor. É nossa oração, nada merecendo, mas dos créditos conquistados por Jesus na cruz do Calvário. Nós oramos hoje e sempre. E a igreja diz: amém. Graças amém. a Deus. Os irmãos reconciliados estão reconciliados. Irmãos, os que vieram para voltar estão retornados. E aqueles que vieram pelo batismo serão por nós identificados e batizados. Amém? A igreja pode sentar-se.